A gente segue com a pauta aqui, trazendo mais informações para nossa audiência, inclusive sobre disputa jurídica envolvendo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e a plataforma digital Rumble com a Trump Media. Isso porque a Justiça dos Estados Unidos negou o pedido de liminar que tinha sido feito pela rede social Rumble e também pela empresa de Donald Trump para impedir decisões do ministro brasileiro, Alexandre de Moraes, contra a plataforma Rumble, né? A Trump Media, na verdade, acabou entrando junto porque justificou que utiliza a tecnologia da Rumble. Então, segundo a decisão, essa acusação não apresentou provas que justifiquem uma decisão do judiciário norte-americano contra o ministro brasileiro. A defesa do ministro foi feita pela Advocacia Geral da União, a AGU, e está prevista na legislação que trata da representação judicial no exterior. Na semana passada, as empresas entraram com um recurso em um tribunal da Flórida, acusando o ministro de censurar as plataformas e suspender contas de usuários. Na sexta-feira, o ministro determinou a suspensão do Rumble no Brasil, isso após a plataforma não indicar, no prazo de 48 horas, um representante legal no país. Condição, eu lembro aqui, obrigatória para que uma empresa funcione em território brasileiro, segundo a nossa legislação. A suspensão foi feita no processo no qual foi determinada a prisão e a extradição do blogueiro Alan dos Santos, que é acusado de disseminar ataques aos ministros da corte. Eu vou ser bem breve nisso aqui, Rafa, porque a gente já tinha falado sobre esse assunto, né? Basicamente foi uma resposta do Trump e do Elon Musk ao que tinha sido decidido aqui no Brasil, que foi justamente essa acusação aí contra Bolsonaro e todas as pessoas envolvidas na tentativa de golpe de Estado. Uma resposta, inclusive, um pouco tardia, mas que demonstra esse alinhamento e essa defesa ao ex-presidente Bolsonaro. Mas a própria imprensa americana, na época, fez a análise e disse que não fazia sentido. Você está pedindo para a justiça, para um juiz norte-americano de um dos estados dos Estados Unidos decidir o que pode ou o que não pode fazer um ministro de uma Suprema Corte de outro país. Então, por mais que seja representativo, que isso comunique, converse com o eleitorado, tanto de Trump quanto, principalmente aqui no Brasil, do Bolsonaro, basicamente é uma ação sem sentido, que a gente já sabia que daria em nada. Tá aí então o resultado, que é a negativa da justiça norte-americana em relação a esse pedido. O que se passa, muito mais do que o resultado, né? Como recado, é uma espécie de ofensiva que você percebe envolvendo aí os Estados Unidos nas pautas do Brasil que tratam da questão de Jair Bolsonaro versus, vou chamar dessa maneira aqui, Alexandre de Moraes. Então você tem movimentações também no Congresso, né, norte-americano em relação a isso. Você tem questionamentos que vão surgindo de políticos, né? Por exemplo, a Comissão da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para barrar a entrada de Moraes no país. Então tem que ser votado ainda no plenário o texto, mas não deixa de ser uma das mobilizações. Existe um desejo muito grande da direita representada no clã Bolsonaro de estreitar os laços, né, com os Estados Unidos, como uma sinalização importante, uma forma de pressão, de demonstrar insatisfação com a atuação. Força. Isso tem acontecido não só com o Brasil, com outros países, a Alemanha, vários outros países. A direita, ela tem se unido no mundo todo, isso é fato. Então, e aí você percebe que no Brasil, com essa mudança de governo nos Estados Unidos, houve uma aproximação intensa e discursos em relação à pauta, né? Vieram críticas do Elon Musk, você percebeu esse movimento que eu trouxe, que hoje, inclusive, é notícia no Brasil todo, a questão da Comissão da Câmara dos Estados Unidos se movimentando para possivelmente, né, avaliar ali essa estratégia de barrar ou não a entrada de Alexandre de Moraes no país. Então, independente do resultado ter naufragado, o que fica claro é que vão se utilizar de vários instrumentos, né, para isso. Tanto que o Alexandre de Moraes já foi lá e desativou a conta do X, exatamente na medida em que esse termômetro foi crescendo, e já pediu a indicação de um representante brasileiro também da plataforma Rumble, porque devolveu na mesma moeda, ou seja, né, se a esperança é que ele fosse arrefecer com a questão, não, manteve o mesmo posicionamento, meio xerifão ali, né, que ele tem ali a
a fama de possuir dentro das suas ações, ser incisivo, assim como o Bolsonaro e o clã do Bolsonaro também estreitando o laço para dar uma devolutiva em várias frentes, nem que seja nas manchetes, principalmente, e nos riscos ali de provocação, né? No sentido de provocação. O Alexandre de Moraes, inclusive, na segunda-feira, Rafa, ele deu uma palestra, falou numa universidade aí, e falou muito duramente contra as Big Techs, né? Sobre esse processo de avanço delas, em como tudo isso tem impactado os países. E aí ele brincou, ele falou assim: não posso nem sair do X que me deduram, porque na própria segunda-feira, na sexta-feira, perdão, passada, ele deixou a rede social supostamente por conta própria, né? Mas, claro, as pessoas já notaram e é também uma resposta, né? Ou seja, virou ali uma briga pessoal entre eles, que, claro, também comunica muito politicamente, né? Mas, juridicamente, aí é outra história. Tem várias questões a serem analisadas. Muito